Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não vou deixar mais essa segunda fileira aqui reservada, mais não. Porque eu não gosto de pregar com as cadeiras vazias na minha frente. Reservou, mas o convidado não veio. Então, não vou reservar mais não. Mas a minha está reservada. Não vem sentar ali não. Que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração. Que a doce presença do Espírito Santo possa mover sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Ele está presente entre nós. Não é porque eu sinto, não é porque eu vejo, é porque Ele é fiel. Ele disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali Ele estaria presente. Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Por isso Ele está presente. E quando Ele se faz presente, coisas preciosas acontecem. Coisas poderosas acontecem. Seu espírito se move. Então hoje você está aqui, não para assistir algo, mas para receber do Senhor. Então receba hoje, seja fortalecido nele, seja cheio do vigor do céu. Que aqueles que estão com joelhos fracos sejam fortalecidos. Aqueles que estão abatidos possam ter a sua cabeça levantada e ungida com o óleo do céu. Que você hoje veja o milagre do Senhor naquilo que você tem buscado no seu coração, porque Ele está presente. Se Ele está presente, coisas vão acontecer na sua vida. Quantos dizem amém? Hoje eu quero falar da presença de Deus, mas antes disso, eu vou começar a falar hoje. Eu pensei de falar no tempo da oferta hoje, mas vou falar agora. No dia 15 de junho, como nós fazemos todos os anos, nós teremos a oferta para missões mundiais. É uma oferta nacional para missões mundiais. Todas as nossas igrejas, tanto videiras como associadas, nesse dia vão fazer uma oferta especial, que não vai ser para a igreja local, vai ser para a gente sustentar a obra em outros lugares. E eu quero dizer para os irmãos que eu sei que eu sou o pastor de uma igreja generosa. Porque nós recebemos a graça não apenas de ser abençoado e prosperar. Recebemos a graça de poder contribuir. Você crê que contribuir é uma graça? É uma graça exclusiva dos filhos de Deus. Aquele que não é filho, ele ainda está em débito com Deus. Tem uma dívida ainda diante de Deus no nome dele. Quem é devedor não dá oferta. Quem é devedor tenta abater na dívida. Então, ímpios podem até trazer coisas e dar coisas, mas não são uma oferta. Por quê? Porque são devedores. Mas você não. Você foi redimido. Sua dívida já foi paga. Não há mais conta em aberto no céu, não tem mais duplicata no seu nome no céu, está tudo pago pelo sangue de Jesus. Então quando você vem ofertar, você não está pagando pela bênção, você não está pagando por nada, porque já está tudo pago. Então quando você vem trazer, Deus recebe de fato como uma oferta. Só filhos podem realmente ofertar. Só filhos podem realmente contribuir. Os outros podem dar coisas, mas você não. Você oferta genuinamente. Quantos dizem amém? Nosso trabalho, eu sei que nós somos uma igreja generosa e sei que nós tivemos 2 desafios já. Estamos no 3º desafio. Os irmãos já fizeram uma contribuição, eu sei, no dia 31 de dezembro. Depois fizemos novamente no mês de abril, março para abril, no final do jejum. E essa oferta está marcada, mas essa oferta não é para a videira de Goiânia. Nenhum centavo é tirado para nós.
Todo o dinheiro é para sustentar o nosso trabalho missionário. Hoje nós colocamos aqui o vídeo do nosso trabalho lá no Paquistão. Nós estamos, de fato, preocupados em edificar obra de Deus. Eu não sei se você tem acompanhado na internet, mas tem muita gente do Brasil que está indo ao Paquistão, tem se encontrado com o nosso pastor e tem se oferecido para... Os irmãos se lembram que eu falei aqui que lá existe um problema de pessoas escravizadas. Quantos se lembram disso? Essas pessoas são escravizadas. Obviamente é contra a lei, a constituição atual do Paquistão, mas é um costume milenar. Difícil, o governo faz vista grossa. Então existe escravidão ali. E na nossa, não sei se foi no último ano ou no anterior, muitos irmãos ofertaram para isso. Para isso. E foi tudo canalizado para isso. Mas nós, não é que essas pessoas não precisem, não é que elas nem mereçam nossa misericórdia e generosidade. É porque é um poço sem fundo. Elas são libertas, mas se elas não se converterem, elas voltam para a escravidão de novo. Elas se vendem de novo. Então é preciso converter primeiro. Aí depois que ela se converte, porque Jesus já pagou por ela, nós podemos pagar também aqui para ela ser livre. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então eu não fiz aqui apelos para isso, porque o nosso alvo é edificar a igreja. E muitas pessoas estão indo lá, procuram o pastor Simon. O pastor Simon, obviamente, é homem de Deus, ele recebe. E essas pessoas então divulgam na internet, elas lá assinando cheque, dando dinheiro para pagar os escravizados. Aleluia, fico feliz que façam mais mesmo. Mas se você viu algum vídeo desse, você vai ver que não menciona a videira em nenhum momento. Não menciona quem é o pastor, não menciona a igreja do pastor, porque essas pessoas estão interessadas apenas na promoção. Elas só querem promover-se. Elas estão, como disse Jesus, tocando trombeta. Mas se você me conhece, nós não fazemos esse tipo de coisa aqui. Aqui nós ofertamos para o Senhor. Agora, você que está ofertando, precisa de saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Há 3 anos atrás, agora eu estou meio perdido no tempo. Nós começamos a ofertar para construir a escola e o prédio da igreja. Quantos viram a escola aqui? Falta detalhes, mas já está sendo usada. Eu disse para minha esposa que a escola nem era prioridade, mas acabou que agora que vamos construir o prédio da igreja. Porque a igreja está se reunindo também na escola. Então tem uma escola videira, lá em Lahore, no Paquistão. Lá na periferia do Paquistão. Tem lá uma escola videira que nós estamos sustentando. Você está mantendo. Às vezes você nem sabe. Pastor, mas está mantendo é com o meu dízimo? Não, não. É com essa oferta do dia 15. Nós tiramos uma oferta por ano. E até agora, nós começamos isso de 2019 para 2020, até agora nós fomos honrados todos os anos. A oferta que nós tiramos aqui em junho, dá para pagar a despesa até maio do ano seguinte. Nós estamos agora no mês de maio. Te falo da presença do Espírito Santo. Nosso tesoureiro está aqui. Ele sabe agora que nós chegamos no fim da linha. No fim da linha. Então, acabou o recurso. Mas junho já chegou, aleluia. Então, eu sei que tem sido difícil para todos nós. Eu sei que é preciso uma dose muito grande de generosidade. Mas nós não vamos largar esses pastores da chapada, não. Nós vamos com eles até o fim. Hoje nós sustentamos muita gente. Eu nem sei te dizer quantos. Muitas das nossas igrejas fora do Brasil, elas já têm vida própria. Estive essa semana fazendo uma capacitação com pastores da Argentina, Uruguai e Paraguai. Era para os pastores do Chile terem ido, mas não puderam, por questões de enfermidade. Então, todos esses países nós temos igreja. Mas hoje, na Argentina, não precisamos mais sustentar a igreja, vamos dizer, a principal. Nós ajudamos a abrir igrejas agora fora da capital. No Uruguai nós estamos sustentando. No Paraguai também é sustentado. No Chile também é sustentado. Porque ainda não chegaram no tamanho de ter vida própria. Mas vão chegar. Eles vão avançar. Amém?
Nós temos obra lá no Peru e lá nós não enviamos nem um centavo, porque eles já têm como sobreviver e viver e ainda fazer a obra de Deus. Mas na Venezuela, na Colômbia, nós sustentamos ainda. Na Venezuela, porque o país vive uma situação de penúria. E a igreja tem sofrido também com essa penúria. Não é? O salário muito baixo. Muito baixo. Você não tem noção como são as coisas da Venezuela. As escolas hoje ficam sem ter aula porque não tem professor. Sabe por que não tem professor? Porque eles estão indo embora. Deixando o país. Olha, nos últimos 5 anos, a população da Venezuela diminuiu 30%. Eles eram 35 milhões, caíram para 28. Para onde foram esses venezuelanos? Para toda a banda. Pastor, por que estão saindo? Porque um professor ganha R$50 por mês. R$50 por mês. É um negócio complicado. Entende? E nós estamos sustentando o trabalho também ali. E está crescendo cada dia mais. Já estamos lá com mais de 500 irmãos na igreja. No Paquistão também já somos mais de 500 irmãos. É verdade que a maior parte é mulher. Mas o céu está cheio de mulher mesmo, para a glória de Deus. O céu vai ser um lugar muito feminino, porque é o lugar da noiva. Então não me importo que a nossa igreja lá seja 90% mulher. Mas elas são cheias do Espírito, elas querem pregar o Evangelho. Elas não têm medo e estão cuidando das crianças também. Nós estamos em El Salvador, nossa igreja na cidade de San Salvador, e estamos sustentando o obreiro. Estamos no México, nos Estados Unidos nós não enviamos nada, nem no Canadá. Isso eu estou te falando aqui das Américas. Agora, na África, nós sustentamos muita gente. Hoje nós estamos com a igreja na África do Sul, em Cape Town, com o pastor Azemar. Estamos em Moçambique, por acaso, semana passada abrimos mais uma igreja em Moçambique. Estamos em Angola. Em Angola nós só sustentamos um pastor. Mas em Moçambique e África do Sul nós sustentamos Zâmbia, Tanzânia, Quênia, Uganda. E agora também abrimos mais uma igreja num país chamado Sudão do Sul. E essa semana mandamos o primeiro mês de salário. Sabe quanto que um pastor precisa para viver no Sudão do Sul? $100 por mês. $100. Eu te pergunto, o que é isso para nós? Vamos parar de fazer a obra de Deus por causa de $100? O pastor me ligou, pastor Luiz, eu vou abrir ou não vou? Tem um obreiro, tem a célula, mas não tem dinheiro. Eu falei, também não tenho dinheiro hoje. Mas não vai ser $100 que vai me segurar. Nós vamos abrir a igreja aí. E abrimos lá no Sudão do Sul. Mas também estamos em Guiné-Bissau, onde sustentamos. Estamos em Cabo Verde, onde sustentamos. Né? Na Ásia, nós estamos na Índia, em Hyderabad. Estamos no Nepal, e no Paquistão e no Japão. Agora, Bangladesh também. Agora, na Europa, nós não sustentamos aqui. Mas é só precisar que a gente vai estender a mão. Nós estamos com portas abertas na Romênia, em outros países ali, na Polônia. Na Polônia aconteceu algo tão inusitado. Os irmãos de Angola, ou foi de Moçambique, agora não estou tendo certeza. Eles foram para Varsóvia estudar, ganharam uma bolsa. Chegando lá, o que eles fizeram? Começaram uma célula. Eles são africanos. Começaram uma célula. E aí ligaram pedindo, queremos fazer um encontro. Pastor Wilson mandou, pastor Roberto, da Itália, ir lá fazer um encontro com eles. Fizeram um encontro com poloneses. E depois do encontro, começaram a videira em Varsóvia. Pode um negócio desse? Um negócio impressionante. Impressionante. Nunca pensei que algum dia ia pisar em Varsóvia. Agora eu vou ter que ir lá ver como é que está essa igreja. Nunca pensei que iria em certos lugares na minha vida. E, no entanto, lá estamos nós. Agora, me perdoe, irmãos, hoje
Eu estou mais emotivo. Mas não se preocupe com isso. A obra do Senhor exige um custo. Exige um preço, irmãos. Ah, pastor, nós estamos na graça. Para você ser salvo, para você ser abençoado, não tem que pagar nada, é de graça. Não tem preço. E se tinha o preço, Cristo já pagou. No entanto, quando você fala, eu quero ser usado por Deus, aí tem um custo. Qual que é o custo às vezes? É o custo da perseguição. É o custo da aflição, da angústia. Há muito custo envolvido. Por isso, disposição de fazer a obra de Deus. Eu vou pregar isso no próximo culto, eu estou pregando antecipado. É tão raro. Há muitos, mas nem todos têm disposição de pagar o preço. Há um preço de renúncia. Há um preço de renúncia. Mas para servir, para ser usado. Quantos querem ser usados por Deus? Isso envolve um nível de renúncia. Mas quando você tem essa renúncia, acontece algo impressionante. Te falo da minha própria experiência. Quando você é colocado diante de uma situação onde você tem que renunciar a algo, não que a igreja pediu, está me ouvindo? Não que o pastor Luiz exigiu, não. É você e Deus. Deus te mostrou que para você continuar liderando essa célula, você vai ter que renunciar a tal coisa. Na hora em que você decide no seu coração pagar o preço e renunciar, um peso de glória vem sobre a sua vida. Você sente um peso de glória sobre você, até maior do que quando você foi batizado no Espírito Santo. Essa é a glória daqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, usa-me de alguma forma. Mas há um custo para ser usado. Vai ser a mensagem. Eu não vou pregar domingo que vem, vai ser o pastor Naor. Eu estou pregando todo domingo. E preciso dar espaço também para outros. Mas no outro domingo, eu vou ministrar sobre isso, já vai ser o dia da ceia. O preço do serviço. O preço de ser usado por Deus. Quantos querem ser usados? Então, que dia que vai ser a oferta para missões? Dia 15 de junho. Ou seja, quase um mês, né? Hoje é, que dia que é hoje? 18. Hoje é 18. Então, quase daqui a um mês, já estou avisando bastante antecedência, programe-se, proponha algo no seu coração. Amém? Posso contar com os irmãos? Quantos estão comigo nisso? Como eu disse, eu sei que é difícil. Os irmãos realmente são uma igreja generosa, uma igreja muito abençoada. Mas nós recebemos o desafio de ser usado por Deus. E ser usado por Deus custa, tem um custo. Mas eu não sei quanto a você, tem 37 anos que eu me dispus a pagar o preço. E vou até o fim com o Senhor. E você sabe, o preço nunca diminui. Nunca diminui. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou o que para ele? Abraão, abençoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fez uma promessa. Mas ele falou também o quê? Sai da tua terra. Deixa sua família, sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Para servir a Deus tem que fazer isso? Não, foi o que Deus exigiu dele. O preço é individual. Individual. O Senhor requer individualmente. Para ele foi, deixa a sua família. Aborrece pai e mãe. Mas lá no final, ele estava com 75 quando Deus o chamou. Lá na frente, com 112 anos de idade, Deus chega para ele, depois de cumprir a promessa, ele tem um filho. Deus chega e fala o que para ele? Abraão, você vai me oferecer o teu filho no monte. Olha que coisa. Teve que renunciar à promessa. É como se hoje Deus me mandasse renunciar a essa igreja. Eu sei que esse tema é muito desvalorizado, porque tem igreja que pede o Isaac todo mês. Não dá para você dar o Isaac todo mês. Isaac é uma experiência na vida. E a Bíblia fala então que Abraão subiu lá em cima.
Quando ele estava prestes a sacrificar Isaque, o anjo do Senhor, o próprio Senhor disse: Abraão, para, não faça isso. E qual que é a palavra que Deus diz? Agora sei, agora eu sei. É para isso que tem a prova, que tem o teste. Para o mundo espiritual ficar sabendo que você realmente teme ao Senhor. Eu te pergunto, o que é mais difícil? Largar a parentela ou entregar Isaque? É muito mais difícil largar a parentela. Tem parentela que você até está querendo largar, você está esperando Deus mandar você fazer isso. Tem parentela que ninguém aguenta. É verdade ou não é? Pode ser o seu caso. Então você falar, se Deus falar isso comigo, nem vai ser renúncia. Por isso que ele não fala. Oh Deus, vou deixar, não vou pregar agora não, vou pregar de hoje. Hoje eu quero falar sobre a presença manifesta de Deus. Existe algo muito, muito poderoso e muito, muito importante, que é a presença de Deus. Presença de Deus. Agora, para a gente poder compreender esse tema, nós temos que entender que a presença de Deus tem dois aspectos. Quantos aspectos, irmãos? Existe a presença imanente e existe a presença manifesta. Vou dizer de novo. Existe a presença imanente e existe a presença manifesta. O que é a presença imanente? Deus está em todo lugar. Ninguém pode fugir de Deus, se ausentar de Deus. Porque tudo que existe, existe em Deus. Deus é todo o meio ambiente que nós vivemos. O ar que respiramos, a água que bebemos. Ele está em tudo, ele envolve todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Quantos creem que isso é verdade? Por isso, é como disse Davi: se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomo as alças da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito, as trevas me encobrirão. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Porque Ele está em todo lugar. Isso é presença imanente. Deus está em você. Você que é filho, Deus está em você. Pastor, você falou que Deus está em todo lugar. Eu falo do ambiente. Mas me responde, e o ímpio, Deus está dentro dele? Sim ou não, irmãos? Ainda não. Mas eu te pergunto, o Espírito está pairando sobre ele? Está. Para, de alguma maneira, trazer convicção de pecado, justiça, juízo. Para de alguma maneira ele receber a vida. O Espírito está pairando sobre ele, como pairava sobre nós um dia. Mas naquele dia que você abriu a boca e você invocou o nome do Senhor, e de coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele agora é Senhor dos senhores. Naquela hora você aspirou essa nuvem para dentro de você. E você respirou e agora ela é presente em você e nunca mais vai te deixar. Cristo em vós agora é a esperança da glória. O Evangelho se consuma no Cristo em vós. Esse é o alvo do Evangelho, esse é o alvo da mensagem, esse foi o alvo de toda a obra no Calvário, o perdão dos pecados, a justificação, o alvo era esse. Deus queria vir habitar dentro de você. Por isso Cristo, na pessoa do Espírito Santo, porque só há um Deus, é residente. Ele não te visita, ele é residente em você. Ele habita em você. E eu gosto muito da palavra no grego. A palavra no grego não é simplesmente habitar no seu espírito. A Bíblia fala que você foi amalgamado. Eu não sei se você sabe o que é uma amálgama. Dentista sabe o que é isso. É a mistura de quê? Quem sabe me dizer para eu não falar bobagem? Mercúrio e limária de prata. Mercúrio com prata. Quando você mistura, vira uma outra substância. Vira outra coisa.
E depois que mistura, não tem jeito de separar mais. Olha para cá. Não sei se você... Estou lembrando de uma outra ilustração, que é aquela massinha chamada Durepoxi. Quantos conhecem isso? Tem lá uma massinha branca e uma massinha cinzenta. A cinzenta era você, a branca era o Senhor Jesus. Um dia você mistura essa cinzenta com a branca. E sabe o que acontece? Se transforma em outra substância. As duas separadas são macias, mas quando junta as duas se torna sólido. A sua solidez é a mistura de Cristo na sua vida. Depois não tem jeito mais de separar. Vou usar uma outra ilustração. O bolo. Para fazer o bolo você precisa da farinha de trigo. Você precisa do ovo. Você precisa do açúcar. Não sei se vai leite. Todos esses ingredientes. A cozinheira mistura tudo, bate numa batedeira e coloca no forno. Eu te pergunto, depois que isso tudo é misturado, tem como você falar, acho que eu coloquei ovo demais, vou tirar um, tem jeito? Acho que eu coloquei muito açúcar, vou tirar um pouco, tem jeito? Não tem mais volta. Quando eu digo para você que uma vez salvo, salvo eternamente, é que você é um ingrediente desse bolo. Não tem mais volta para você. Não tem mais retorno, aleluia. Por isso você pode ter essa convicção. Eu fui amalgamado, misturado com Ele. Eu carrego a presença dEle comigo. Amém? Isso não é provisório. No Velho Testamento, Deus visitava. Até hoje tem igrejas que acreditam em visitação. No Velho Testamento era assim, mas aconteceu algo no Calvário. As épocas mudaram. Tem muita gente achando que nós estamos lá no Velho e ainda não estamos. O Senhor veio e inaugurou uma nova era. Me perdoe usar essa expressão. Inaugurou uma nova dispensação. Na sua morte e ressurreição, Ele já não visita, Ele habita, Ele mora com você. Está me ouvindo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Lá em Hebreus, se você quiser abrir a sua Bíblia, 13 verso 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Tem a ver com o que eu estava falando agora mesmo. Se você conhece a graça, você não pode dar lugar para a avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Não pense que estar contente significa que você não está aberto para ter mais. Nem significa que você não queira mais. Estar contente significa o seguinte: eu estou contente. O Senhor fez na minha vida. Isso é obra de Deus. Eu estou feliz com o que eu tenho recebido de Deus. Quantos estão felizes também? Eu estou feliz de estar aqui nessa manhã e você saiu da sua casa e veio aqui para ouvir essa palavra. Estou feliz, estou contente. Mas eu quero mais. Sim ou não? Eu quero mais. Eu quero chegar aqui e não ver nenhuma cadeira vazia. Aí eu vou multiplicar esse culto, aí eu vou ter 2 cultos, aí vai ser outra história. Então eu estou contente, porém não satisfeito. Quero mais. E Deus tem mais para você e para mim. Deus tem mais para nós. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito. Por que você deve ser contente? Porque Ele tem dito. O que Ele tem dito? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Aqui, lá no Velho Testamento, quando você obedecia, Deus ficava com você. Deus era com você. Quando você pecava, Deus te deixava. Era assim no Velho Testamento. Tem muito crente querendo viver como era no Velho. No Novo agora Ele diz que Ele nunca vai te deixar. Quando você peca, pastor, mas eu pequei, será que Ele foi embora? Ele nunca vai te deixar. Ele vai operar em você, trabalhar em você, tocar em você e te dizer: vem para mim, corre para mim que eu vou limpar você. Não precisa correr, esconder no meio das árvores do jardim. Não estou aqui para te condenar, estou aqui para te salvar.
Ah, pastor, mas você falando isso vai estar estimulando pessoas a viver no pecado. Não, não estou estimulando ninguém a viver no pecado. Estou apenas dizendo para você que nasceu de novo e não quer o pecado na sua vida, que o pecado é um acidente, ele pode acontecer. E se ele acontecer, mesmo nesse dia, levante a sua voz e diga: ele me disse, nunca me deixará, jamais me abandonará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou fiel na igreja, que eu entrego dízimo, que eu ajudei com missões. Por que você não vai temer? Porque tu estás comigo. O que significa o tu estás comigo? Significa o Senhor está presente. 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 Então, quando você passa pelo vale, o Senhor é com você. Quando você está nas montanhas, o Senhor é com você. Nos seus melhores dias de festa, o Senhor é com você. Nos dias sombrios, de choro, de aparentes perdas, o Senhor continua com você. No dia que você obedece e faz tudo o que acha que deve ser feito, Ele é com você. Mas naquele dia que você se acha fraco, talvez caiu e tropeçou, eu quero te dizer, Ele continua com você. E o que acontece nesse texto? É que esse texto, ele é um texto de dupla negação do grego. O que é isso, pastor? No grego tem uma palavrinha que o único jeito de traduzi-la em português é negando mais de uma vez. Porque preste atenção, esse texto poderia apenas dizer, de maneira alguma te deixarei. Tá bom, não tá? Não te deixarei, já tá bom. É a primeira negação, não te deixarei. Mas depois ele diz, nunca, jamais te abandonarei. Ele poderia dizer apenas, nunca te abandonarei. Podia ou não podia? Ou poderia dizer, jamais te abandonarei. Por que no texto bíblico tem 3 negações? Porque é a tradução. O grego é uma língua muito rica. É a tradução de como está escrito. É uma maneira muito enfática, absoluta de dizer, eu nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. De maneira alguma, de jeito nenhum, não importa o que aconteça, eu não vou deixar você. Nunca, nunca, jamais te abandonarei. Isso é para te dar o quê? Segurança. Para você ter segurança. Você não veio aqui hoje para ser ameaçado. Você não veio aqui hoje para ficar com medo, pensando que ele está longe. Não, você está aqui hoje para ganhar segurança. Ele continua com você. Você pode até achar que ele foi embora, mas não foi. Às vezes o Senhor se oculta. Mas preste atenção. Ele nunca deixa você. Seus olhos estão continuamente sobre você. Os irmãos creem nisso? Agora, que presença é essa que você carrega? É a presença imanente. Você carrega a presença de Deus. Ela está em você. Mas olha para cá. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem gente que é crente. Você sabe que ele é crente. Mas você não sente presença na vida dele. Concorda comigo? É que você está habituado a pensar que presença é coisa de culto. Vamos começar a cantar aqui para invocar, vamos ter presença. Aí você, de maneira religiosa, acredita que a presença é algo exclusivo de culto. Não, no culto tem presença. Mas acredite em mim, com você sozinho tem presença também. Às vezes você encontra alguém que começa a conversar, compartilhar algo do Senhor, a presença está ali. Quantas vezes temos sentado para aconselhar, para instruir, para discipular, e à medida em que eu falo, a presença está ali. Quando me reúno com os pastores, quando me reúno com supervisores aí da vinha, o que eu me preocupo? Antes do que eu devo falar, me preocupo que eles percebam presença. Presença. Mas aí já não é mais a presença imanente. Aí já é presença manifesta. Qual que é a diferença entre a presença imanente e a presença manifesta? É que a presença imanente está em todo lugar. Mas às vezes a gente não percebe. Mas a presença manifesta, querido, você percebe que tem algo ali. Você percebe no seu coração, Ele está presente aqui. Deus está aqui. O Senhor está operando aqui.
Deus quer que isso seja algo da sua vida. Eu vou te dizer algo do meu coração para você. Eu não tenho nada para deixar. Mas se houver algum legado no meu ministério, que é aquilo que as pessoas vão se lembrar de mim, que pelo menos elas se lembrem de uma coisa: eu era alguém que carregava a presença de Deus. Eu não quero ser conhecido pelas virtudes que o mundo aprecia, pelas virtudes que o mundo valoriza. Não, não. Eu quero ser conhecido por alguém que quando pega o microfone ou quando abre a sua boca, o Espírito de Deus se manifesta. Se há um legado, é esse legado que eu quero deixar para você em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Quando a presença do Senhor é manifesta, isso significa que o Senhor é com você. O Senhor é com você. Lá em Gênesis capítulo 39, do verso 1 em diante, conta a história de José. Todo mundo conhece. A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha essa frase, vamos dizer junto? O Senhor era com José. Mais uma vez. Agora coloca o seu nome. O Senhor. Soou estranho para você? Não deveria. O Senhor é com você. Mas preste atenção. O Senhor era com José. Ou seja, José carregava a presença manifesta. José tinha presença manifesta. Onde José ia, o Senhor estava lá. Não importa o que José fazia, o Senhor estava lá. E porque o Senhor era com José, preste atenção, presença manifesta também tem sinais, tem evidências. Evidências de que a presença é com você. O Senhor era com José, que veio a ser homem, o quê? Próspero. Isso é um paradoxo. Isso coloca um novo paradigma para nós do que seria prosperidade. Na cabeça de alguns, prosperidade é ter uma conta bancária enorme, andar num carro muito caro, ter uma posição, um status alto na sociedade. Aí nós dizemos, essa pessoa é próspera. Presta atenção, nada contra essas coisas, viu? Deus dá tudo isso. Deus dá conta bancária avantajada, Deus dá para você posições de influência, e Deus te dá carros bons também, casas boas. Quantos creem que eu estou dizendo? Mas não é isso que é prosperidade. Prosperidade é o Senhor ser com você. Prosperidade, riqueza aos olhos de Deus, é carregar presença. Quando você abrir a boca, querido, vai ter presença. É isso que é riqueza. É isso que é riqueza. Então, mas isso aí, pastor, você é pastor, eu não sou, você vive para isso. Não, eu conheço muito pastor que não tem presença manifesta. Por que não tem presença manifesta? Porque ele não se tornou o homem próspero. Ser próspero é uma consequência, não é a causa, é a consequência do Senhor ser com você. De você ter presença manifesta dele na sua vida. Estão me acompanhando? Ele veio ser homem próspero. Agora, José era escravo, sim ou não? Como é possível um escravo ser próspero? Na nossa cabeça não faz sentido. Porque na sua cabeça prosperidade são coisas que você tem. Mas na cabeça de Deus, prosperidade é algo que você carrega dentro de você. Prosperidade é quando o Senhor é com você. Porque quando o Senhor é com você, todas as outras coisas vão acontecer espontaneamente na sua vida. Portas se abrirão espontaneamente, cadeias serão quebradas espontaneamente, porque a presença manifesta está na sua vida. E estava na casa do seu senhor egípcio. Avança. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, o que Potifar viu, meus irmãos? Dá para ver? Dá para perceber?
Essa é outra característica da presença manifesta. Dá para perceber. Você nota. Esse irmão tem favor. Esse irmão, barbaridade. Você percebe. Você percebe. Agora, só crente que percebe. Precisa de ter um dom de discernimento para perceber, sim ou não? Não, a Bíblia fala que Potifar viu. Deus é com esse cara. Eu pergunto para você, Potifar era crente? Ele era adorador de deuses do Egito? Ele era um pagão, para usar uma expressão mais comum. Ele era pagão, não cria no Deus de Israel. Não orava ao Deus de Israel. Mas ele, sendo ímpio, presta atenção, mesmo assim percebeu. Deus é com ele. Vou te abrir um espaço para você fazer uma célula aqui, que eu já percebi que você tem um negócio diferente. Eu já percebi quando eu converso com você. Tem algo na sua vida. Hoje em dia as pessoas têm medo de atribuir as coisas para Deus, porque vivemos num mundo horrivelmente apóstata. Mas aqueles que são mais humildes e simples, eles percebem quando a presença de Deus está ali e admitem, Deus é com ele. Quantos estão me acompanhando? Deus é com ele. Potifar viu. Então preste atenção. Presença manifesta é perceptível. E não é perceptível só por crentes, até por incrédulos. Potifar viu que o Senhor era com ele. E em tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. E o Senhor prosperava o que ele fazia. O que vinha à mão dele para fazer era diferente. Aí você fala, como que ele se tornou próspero? Se ele era escravo, meu Deus do céu. Eu não sei te explicar, mas eu consigo imaginar situações. Ele era escravo. Aí Potifar coloca ele para cuidar do jardim. O jardim fica lindo, florido. Potifar fala, nunca ninguém cuidou do jardim assim. Vou colocar você para fazer as compras. E o José vai cuidar das compras e de repente o dinheiro rende. E com aquele bastante dinheiro ele compra muito mais, com melhor qualidade. Potifar fala, que é isso que você fez? O que aconteceu? Não é? Eu não sei, vou colocar você para cuidar dos outros funcionários. Os outros escravos, perdão, naquela época não tinha funcionário. É coisa dos nossos dias. Então, vou colocar você para cuidar dos outros escravos. Então preste atenção, todo mundo é escravo. Mas quem cuida dos escravos é o quê? Próspero. Concorda comigo? Próspero. E ele começou a cuidar e Potifar percebeu talvez que a rebeldia tinha diminuído, que eles estavam trabalhando mais, fazendo melhor, fazendo com mais capricho. E Potifar concluiu, o Senhor é com esse cara. O Senhor é com esse cara. Ele tem a bênção, ele tem o favor, ele tem a presença na vida dele. Potifar foi um cara esperto. O que ele faz? Verso 4. José logrou mercê é graça, diante dele, a quem servia, e ele o colocou por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Esse não é um cara inteligente. É ímpio, mas não é bobo. Deus é com esse jovem. A bênção de Deus é com ele. Fazer o seguinte, vou colocar tudo que eu tenho na mão dele, porque tudo que ele pega prospera, eu vou ser próspero por causa dele. É que você não acredita. Mas às vezes a bênção que você tem não é sua, é porque alguém está perto de você. Às vezes você pensa que o sucesso que você tem é você, mas às vezes é o seu pai e sua mãe que estão perto de você. E o inverso também, pai e mãe. Às vezes você está indo bem, as coisas estão acontecendo na sua casa, porque o seu filho, o Senhor é com ele. Por causa dele, a casa inteira é abençoada. Deus nunca abençoa só você, Deus abençoa quem está perto de você também. Está me ouvindo? Seja sensível a isso. Eu creio e vivo isso. Eu creio e vivo isso. Aqueles que são próximos de mim, que se submetem espontaneamente à minha liderança, esses prosperam espontaneamente. Participam da mesma bênção, o mesmo favor que está sobre mim, porque o Senhor está comigo. A sua presença é o meu alimento constante. A sua vida é residente em mim. Aleluia. Continue.
E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor fez o quê, meus irmãos? Abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Essa é a coisa mais gloriosa. Você vai ser canal de bênção lá onde você trabalha. Mas se você é daqueles que acha que presença é só para domingo, presença é para domingo, você não vai ver isso. Presença é para todo lugar que você vai. Quando você chega, você vai manifestar presença. Amém? Deus abençoou por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto a casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, ele não sabia de nada, não se preocupava com nada, além do pão que se alimentava. E a Bíblia fala, para piorar, os invejosos morrer de raiva, José ainda era bonito, de porte e de aparência. Ou seja, não era como eu encurvado, ele era alguém que andava, né, de maneira, com porte. Né, era escravo, mas vivia como um príncipe. Né, era alguém bonito. Quando a Bíblia fala que alguém é formoso, meu querido, é porque é formoso mesmo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Pastor, infelizmente eu não sou bonito. O que a presença pode fazer por mim? Vou te contar. A presença pode mudar a maneira como os outros te veem. Deus coloca uma lente colorida. Quando eles olham para você, falam, não sei o que você tem, mas eu te acho tão especial. Tem algo especial em você. E você fala, é a presença de Deus comigo. Você está rindo, está brincando? Eu estou falando sério. Porque eu vivo é nessa bênção. Você vem aqui e você acha que eu sou alguma coisa. Não sou. É porque Deus é bom. Quando começa a reunião, Ele joga uma fumaça aqui no meio. E você começa a me ver, sabe, com um efeito de Instagram. E você começa a me ver diferente. E você fala, Deus é com o nosso pastor. Por quê? Porque Deus fez algo nos seus olhos. Mas eu continuo aqui, aleluia. Como, pastor, que eu posso manifestar a presença? Essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo. Eu quero te ajudar a respondê-la. Primeira coisa, se você quer manifestar a presença, primeiro princípio, valorize a presença. Valorize a presença. Tem gente que não liga a mínima para isso. Acha muito legal o que o pastor está falando. O pastor está pregando uma pregação interessante, muito legal, mas chega amanhã, ele não se importa, ele não liga para a presença. Por que você não liga? Você não tem. Você só tem aquilo que você valoriza. Quando você valoriza, algo acontece. Davi era alguém que valorizava a presença de Deus. A Bíblia fala que ele caiu em pecado com Batseba, você conhece a história. E lá no Salmo 51, você tem o arrependimento dele. E no verso 11, Salmo 51, verso 11, Davi faz um pedido para Deus. Isso aqui Deus falou comigo essa semana passada. O que Davi pediu? Não me repulses da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Alguém vai dizer, pastor, ele orou para Deus não tirar o Espírito. Pois é, porque Davi vivia em qual aliança? A velha. Na nova aliança, você precisa ter medo dele tirar o Espírito? Não, porque ele disse, nunca, jamais te abandonarei. Mas, o que eu quero frisar aqui, olha como Davi valorizava a presença. Ele disse, não me repulses, não me expulse, não me prive da tua presença. Por que ele orou assim? Ele poderia ter orado, Senhor, não tira os meus bens. Senhor, não tira o meu trono. Senhor, poupa minha família. Ele poderia ter feito qualquer oração assim. Mas de tudo aquilo que Davi achava que era importante, ele escolheu um para pedir para o Senhor. O que ele pediu? Eu quero a tua presença. Não me expulse da tua presença. Como disse Moisés, não me deixe ir se o Senhor não vai comigo. Eu quero a tua presença. Amém? Davi sabia que a presença
é que tinha permitido a ele lutar contra o urso, contra o leão. Ele sabia que era a presença que tinha dado vitória para ele sobre Golias e todos os inimigos. Ele sabia que é a presença que tinha dado para ele o trono. Tudo que ele tinha era resultado de Deus ser com ele. Deus era com ele. E porque ele sabia disso, qual é a oração dele? Senhor, fico sem qualquer coisa, mas a tua presença permanece comigo. Aqui está o segredo do homem segundo o coração de Deus. Valoriza a presença. Então quando você sai da sua casa, você vai dizer, pastor, mas peraí, eu tenho que viver o dia a dia como se estivesse no culto? Tem que erguer a mão e ficar louvando e cantando o dia inteiro, andando pelo ônibus, chegando ao trabalho, todo lugar? Não, claro que não, você é gente normal. Deixa isso para os enlouquecidos. E tem muitos, aleluia, deixa eles também, não condena não. Mas isso as pessoas acham estranho, entendeu? Você vai viver sua vida normal, fazer o que você faz normalmente, e ninguém tem que saber com quem que você está falando, mas você vai estar o tempo inteiro cochichando, eu sei que tu estás comigo, Senhor. Estou indo trabalhar agora, Jesus, o Senhor é comigo, tua vida está comigo, tua presença está comigo. Você está o tempo inteiro valorizando, de alguma maneira, falando com o Senhor, valorizando a presença de Deus. Quantos dizem amém? Ah, pastor, mas você deve concordar comigo. Davi tinha pecado, por isso que ele estava perdendo a presença. Eu creio que Deus ouviu a oração dele. Quantos creem também? E isso foi na velha aliança. Na velha aliança, quando você obedecia, Deus era com você. Quando você caía, Deus largava você. Era assim na velha aliança. Mas lá na cruz do Calvário, Cristo pagou a penalidade do seu pecado. E houve um momento em que ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele clamou assim? Porque na cruz ele foi desamparado por causa do nosso pecado. Ele tinha que sofrer a separação, porque é assim que o homem no pecado vive. Mas ele já sofreu no seu lugar, para que você nunca mais tenha que dizer por que me desamparaste. Porque nunca te deixarei, jamais te abandonarei, nem te desampararei todos os dias da sua vida. Aleluia! Ah, pastor, mas eu creio que para ter presença manifesta, tem que ser obediente. Quem é obediente, tem presença. Quem não é obediente, não tem presença. Presta atenção, olha para cá. Obediência é algo muito importante. Santidade é algo muito importante. Mas santidade e obediência é o fruto da presença. É o resultado da presença. Se o Senhor ficasse com você só na hora que você não peca, quanto tempo ele ficaria em você? Eu não vou fazer nenhum palpite aqui, não quero ser indelicado com você, mas de maneira geral ele ficaria com você só até o próximo pecado. Só esse tempo você pode contar com ele, até o próximo pecado. É assim que muitos crentes vivem. Está me ouvindo? Pastor, então, se não é a minha obediência a base da presença manifesta, o que é? É a obra do Calvário. O preço foi pago. E foi pago para quê? Para o Espírito ser enviado, para a promessa do Pai ser liberada sobre você. É tudo por causa do que Cristo fez. Não tem nada a ver com o que você faz. Valorize a presença. Valorize a presença na sua casa. Valorize a presença do Senhor. Invoque Ele sempre que você puder. Em qualquer circunstância que você está passando, esteja consciente. Essa é a segunda maneira, a segunda coisa importante. Além de valorizar, a presença manifesta, ela é resultado da consciência da presença dele em você. Se você não é consciente que carrega o Senhor consigo, você nunca é consciente de presença. Mas quanto mais você é consciente da presença, presta atenção, mais presença manifesta vem na sua vida. O Senhor é com você.
E o Senhor não é com você para ficar te acusando, mostrando as suas falhas, mostrando os seus erros. Não, o Senhor é com você para te guiar, para te fortalecer, para te fazer alguém bem-sucedido. Quando o Senhor é com você, essas coisas boas vão acontecer na sua vida. Como diz lá em Isaías 41, ele disse: eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Quando você está consciente de presença, você não tem medo. O medo vai embora. Porque você tem praticado a presença. Pastor, como é que eu sou consciente da presença? Terceira coisa, orando. Orando. Preste atenção no que eu vou te dizer. É uma coisa puxando a outra. É um círculo virtuoso. Olha o que acontece. Quanto mais você ora, mais consciente da presença. Quanto mais consciente da presença, mais você ora. Mas aí quando você ora, você fica consciente da presença. Uma coisa alimenta a outra. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? A sua oração tem que ser resultado de consciência de presença. O crente que tem consciência de abandono, estou sozinho, o que eu faço? Vou procurar alguém para trazer Deus de volta para mim. O que aconteceu? Parece que Deus não me ouve. Ele tem consciência de presença? Não, ele tem consciência de afastamento, distanciamento. E é tudo de acordo com a sua fé. Eu creio na promessa dele. Quantos creem que ele é fiel? Ele disse: nunca te deixarei. Está me ouvindo? Nunca. Não importa a circunstância. Não importa o que você sente ou não. Não importa se você tem calafrio ou não. Não importa. Esteja consciente disso. Ele está comigo. Não temerei mal nenhum. Ele está comigo. O vale é profundo, mas Ele está comigo. Eu sei que eu tropecei, mas Ele está comigo. O Senhor está comigo continuamente. Que me poderá fazer o homem? Disse Davi. Davi é alguém que amava muito a presença de Deus. Deixa eu ler com você alguns versículos que ele mesmo coloca. Ele diz assim, Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Onde é que está a alegria, meu querido? Na presença. Não é a música que me alegra. Eu gosto de músicas alegres. Eu gosto dessa coisa de cantar batendo palma. Gosto mesmo. Mas não é isso que me alegra. Na presença do Senhor tem alegria continuamente. E às vezes, eu vou te contar isso na presença do Espírito Santo. Acontece comigo situações que eu mesmo não entendo. Às vezes estou passando por luta, por dificuldade, desapontamento. Mas eu sinto lá no fundo uma alegria. E eu fico me acusando às vezes, dizendo, como é que eu posso estar alegre? Eu devia estar chorando. Olha a luta que eu estou passando. Mas de alguma maneira, a presença produz uma alegria. Vai produzir em você hoje. Chega de depressão e melancolia. Fique consciente da presença hoje. Valorize a presença hoje. Pastor, aqui na minha casa, o senhor não sabe, tem muita briga, muita gritaria, porque está faltando presença. Onde tem presença não tem palavrão, não tem gritaria, não tem nada disso. Pastor, como é que eu faço? Valorize a presença. Chame por ele. Ore. Ore. Você não tem que orar oração longa. É uma frase curta. E nem tem que fazer como é no culto, em voz alta. Pode ser sussurrando. No Salmo 21, verso 6. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo. Como é que Deus encheu de gozo? Com a sua presença. Salmo 27, verso 8, diz assim, ao meu coração me ocorre. Aconteceu algo. Davi estava no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho como rei. Mas de repente, no coração dele, veio o pensamento, buscai a minha presença. O que Davi faz? É coisa da minha cabeça. Não, isso aí não é hora. O culto é sábado, né? Porque eles adoravam no sábado. Não, o que ele faz? Buscarei, pois, Senhor, o quê? Deus vai negar para você a presença quando é a presença que você está buscando?
Senhor, eu não vim atrás de bênçãos, as bênçãos vão vir todas de reboque. O que eu quero é o Senhor e a tua presença. Quando a tua presença vai comigo, todas as coisas vêm logo em seguida. Bondade e misericórdia começam a me perseguir. Vamos ler 1 Samuel 16, verso 17. Olha o que a palavra do Senhor diz. Disse Saul aos seus servos. Preste atenção no contexto. Davi tinha sido ungido rei. Mas ninguém sabia. Ele continuou lá, cuidando das ovelhas do pai dele. Lembra disso? Mas nesse momento, Saul perdeu a presença. Olha que coisa séria. No Velho Testamento era assim. Perdeu a presença. E aí um espírito maligno vinha sobre ele. Olha aí. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e tragam-no. Então respondeu um dos moços e disse: olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Ele tem 8 filhos, mas o mais novo sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E o que mais, meus irmãos? Não foi Davi que disse. As pessoas percebiam, o Senhor é com ele. E ele estava lá cuidando de ovelha, ele não era rei ainda. Era só um garoto de 17 anos. O rei era Saul. E qual que é a recomendação? A recomendação é a seguinte, olha, esse rapaz sabe tocar. Saber tocar, então, é importante. Tem irmão que acha que não é importante saber tocar. Tem que saber tocar bem. Davi tocava tão bem que ele até inventava instrumento. Ok? Saber tocar forte e valente, não pode ser molenga. Não, você não precisa ser, o Senhor é a sua força. Mas não seja valente com homens, seja valente no mundo espiritual. Para pisar serpentes e escorpiões e subjugar toda a obra do diabo. Diante dos homens nós somos mansos como cordeiro, mas diante do diabo nós somos como leão que ruge. Forte e valente, homem de guerra. Sabe o que é pelejar? Naquela época as pelejas eram naturais. Você lutava contra homens. Paulo diz que hoje a nossa guerra é espiritual. Não lutamos mais contra homens. Você não tem inimigos de carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Sisudo em palavras. Sisudo. O que quer dizer sisudo? Eu vou te dizer o que você acha que é. Você acha que é carrancudo. É. Sisudo parece carrancudo. Davi era um cara de cara amarrada. Não, sisudo vem de siso. O que é um jovem de bom siso na Bíblia? Você usa o siso para quê? Para definir o quê? O último dente que nasce. É chamado de quê? Dente? Por que é chamado de dente siso? Você nunca perguntou para ninguém, eu vou te contar, ninguém me perguntou também, mas eu sou assim. Por que é chamado dente siso? Porque é o dente da maturidade. É o dente da maturidade. Então o que é ser sisudo de palavra? É ser alguém que fala palavras de bom senso. Inteligente, sábio, sisudo, tem bom siso, tem bom senso. Apesar da idade, é maduro. Uau! 17 anos, a Bíblia fala que ele é maduro. Que ele é entendido. Por que isso tudo aconteceu? Tem mais uma ainda. Ele era de boa aparência. Mais uma vez, homens de Deus não pode ser feio. Se você é feio, você está com um problema. Olha para cá. Davi, falei que José era bonito. Era ou não era? Agora a Bíblia fala que Davi também era bonito. Tudo bem, não fala bonito, fala boa aparência. Acho que isso aí cabe muita gente, né? Tem gente que é bem apessoado. Mas preste atenção, é como eu disse, não é uma questão do que você é uma questão do que os outros veem. A beleza está nos olhos. Deus tem o poder de fazer com que a luz que há em você brilhe. E você enxerga com olhos benignos. Aqueles que têm o favor. Quem são esses? Por que Davi tinha tudo isso?
Isso tudo, meu querido, era consequência, era fruto. Tudo isso era fruto. Fruto do quê? O Senhor é com ele. É o seguinte, ele tem presença. Traz ele para tocar. Eu não vou ler mais com você, mas você conhece a história. Davi chegou. Saul ficava oprimido. Davi começava a dedilhar e cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Imediatamente o espírito maligno fazia o quê? Saía. Por que saía? Porque o diabo não gosta de harpa? Porque é a letra da música? Não é não, querido. Presença. Davi trazia presença. Onde tem presença, as trevas são dissipadas. Ações de demônios são destruídas. Você entrou aqui, a presença de Deus já dá uma purificada em você por si só. Como a água espiritual. Você já sente a leveza no seu coração. Quantos sentem? Vamos ser honestos. Você vem aqui, você sente a presença. Você não vai embora um pouco diferente? Você chega na sua casa um pouco diferente, cantarolando. Você sente um alívio. O que aconteceu? Não fui eu. Não fica pensando que sou eu que causador disso. Não tem nada a ver comigo. É a presença que você sentiu. Venha para cá para perceber a presença. Valorize a presença. E olha, não tem essa conversa. Ah, mas hoje o pastor que vai pregar é o fulano. Oh Deus, eu queria tanto presença. Não sou eu que trago a presença para você. A presença já está em você. Quando você está consciente dela, quando você valoriza, quando você ora, ela se manifesta. Então o que acontece às vezes? O que acontece às vezes é que você pode ser membro de uma igreja morta. Existem igrejas mortas? Existem. Existem igrejas que são sonolentas, espiritualmente falando. Elas são passivas, indiferentes, letárgicas. Mas aí você está lá. Aí você fala: é por isso que eu não cresço. É por isso que eu não cresço. Olha aí o pastor, olha aí a igreja. Não fica culpando ninguém. Simplesmente a presença está disponível para você em qualquer lugar. Você que está me assistindo pela internet, você frequenta uma igreja assim, e você fica pensando: aqui não tem videira nessa cidade, como é que eu faço? Não, não é a videira o segredo é a presença. Tem um irmão chamado Dave Robertson. Ele já morreu. Ele tinha uma forte ênfase em orar em línguas. E um dia eu estava assistindo ele pregar e ele contando o testemunho dele. Que ele se converteu numa igreja morta. Até lá Deus está operando. Ele se converteu. E ele resolveu valorizar a presença. Invocar o Senhor. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele. Numa igreja onde não existe isso. Veio sobre ele e ele ganhou um dom muito especial de cura. Mas um dom muito especial. Que Deus mostrava para ele antes, em visão, quem é que ia ser curado. Ele não orava por todos. Só para quem Deus mostrava em visão para ele. E aí ele conta que a primeira vez que aconteceu isso, ele estava no culto. Um culto como todos os outros. Bem tradicional, bem morto. Mas de repente, a presença veio sobre ele. E ele viu uma irmã que estava alguns bancos na frente, estava com uma enfermidade. E aí ele ficou no banco pensando: o que eu faço? Vou lá ou não vou? Oro ou não oro? Vou sair dessa igreja. Ele falou: não tem nada a perder. Apesar que ele perdeu depois, mas ele foi lá, falou para a irmã: Deus me mostrou que você está com esse problema, essa doença. A irmã levou um susto. Quem te contou? Não falei para ninguém. Ninguém está sabendo. Pois é, mas Deus está sabendo e Ele vai te curar agora. E ele orou com ela e ela foi curada. Imediatamente ela percebeu a cura e começou a gritar. Você tem noção do que é gritar numa igreja morta? Nessa hora os mortos ficam tão bravos. Os mortos ficam muito bravos. Ficaram muito bravos com ele e com a irmã. Expulsaram os dois da igreja. Tem lugar que a presença não é valorizada. Não é bem-vinda. Aqui a presença é valorizada. Não tem nada a ver com quem está pregando ou dirigindo o louvor. Tem a ver com você. Tinha muita gente tocando em Jesus naquele dia. Mas chegou uma mulher hemorrágica por detrás e tocou na orla das suas vestes. Imediatamente presença se manifestou. Muita gente erguendo a mão. Muita gente tocando em Jesus. Mas não percebeu nada. Era só
curiosidade, era só um movimento. Aquela mulher não, tinha um coração, tinha uma fé. Ela disse, eu vou receber do Senhor. Quando você chega aqui de manhã e diz, hoje eu vou receber do Senhor. Diga mesmo, diga em voz alta sempre, porque é isso que vai acontecer com você. Você vai receber do Senhor. Mas que Deus me dê a graça de ser alguém que traz presença quando chega também aqui, para enriquecer a sua vida. Davi, então, era como José. O Senhor era com ele. Você não pode estar na presença de Deus sem que essa presença afete você. Está me ouvindo? Não sei se você já teve essa experiência. Hoje em dia eu não tenho mais, mas era muito comum antigamente. Somente as irmãs ficavam perto de alguém que estava fumando. A fumaça impregnava no cabelo das irmãs. Quantos se lembram disso? E aí você saía com cheiro de cigarro. E alguém dizia, você estava fumando? Ela fala, não, imagina. Mas está com o cheiro do fumante. Por quê? Porque não tem jeito de você estar na presença do fumante e a fumaça não tocar você. Não tem jeito de estar na presença de Deus e a glória de Deus não tocar você. Se você está na presença, a glória de Deus toca você. Você não vai embora do mesmo jeito que chegou. Um aroma segue você. Um aroma do céu que as pessoas não sabem explicar. É percebido em você. Elas te veem diferente. Elas te olham sem entender. Ficam encabuladas. Por quê? Porque a presença de Deus nunca passa despercebida. Quando somos conscientes da presença, nós andamos em santidade. Espontaneamente. O que aconteceu com José? Vamos continuar lendo Gênesis 39, verso 7. Já estou encerrando. Os irmãos me dão mais 5 minutos. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita comigo. Você sabe o que significa isso, né? Não quero entrar em detalhes com você, quem tem ouvidos ouça. Ela não queria uma companhia, estava solitária. Deita comigo. Não. Você sabe o que ela queria. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor. E disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. E não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Muito bom, ele venceu a tentação. Mas preste atenção, a presença veio depois que ele venceu a tentação, ou ele já andava na presença antes? Isso é importante você entender. O que o capacita a vencer? Você sabe, ele não vivia na lei. Ainda não existiam os 10 mandamentos. Mas ele já sabia que o adultério, a traição, a deslealdade era uma coisa muito grave, uma loucura, uma maldade. E ele então faz o quê? Vamos ler o verso seguinte. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente, tinha ninguém em casa. Ninguém. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. O que José falou para ela? Pode me agarrar, mulher. Eu não caio em pecado. O Senhor é comigo. Foi isso que ele falou? Dê o seu melhor, vamos ver quem é mais forte. Foi isso que ele disse? Não, ele fez o quê? Fugiu. Como é que você vence a carne? Fugindo. Foge da contenda. Foge do sexo ilícito. Foge da pornografia. Tem que fugir. Não tem jeito, tem que fugir. As pessoas às vezes falam, não, eu queria chegar ao ponto. Não, você não tem que ter ponto nenhum. Você não pode vencer o pecado em você mesmo. A Bíblia fala para você fugir. A sua parte é fugir. Se tem gente que te faz pecar, foge dele. Se tem lugares que te faz pecar, foge desse lugar. Se tem objetos, equipamentos que te faz pecar, desliga. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Foge. Foi isso que José fez. Porque a presença o capacitou. Amém? Então hoje, pratica a presença. Pratica a presença. Eu vou terminar dizendo uma coisa para você importante, um princípio importante. Tem uma coisa, oração está profundamente relacionada com a presença, como eu te disse. Mas tem outra coisa muito relacionada, chama-se ressentimento, amargura. Isso bloqueia a presença, frustra a presença de Deus na sua vida. Faz com que as pessoas contactem você e não percebam nada. Você é crente, você é filho, Deus de fato está em você, mas ninguém percebe coisa alguma. Por quê? Porque você está cheio de um veneno horrível, chamado ressentimento. Ressentimento. Ressentimento significa ressentir. Prefixo re, de novo, repetição. Ressentir é sentir de novo. Você fica o tempo inteiro lembrando e sentindo de novo, alimentando, lembrando e sentindo de novo. Isso gera amargura. Mas olha para cá, no final das contas, toda amargura é contra Deus. Como estão me acompanhando? Como assim, pastor? Muito simples. Teve alguém que te roubou. Você ficou profundamente magoado. Depois de algum tempo você começa a questionar, por que Deus deixou ele me roubar? Deus é o responsável. Seu marido te traiu. Você está ressentido, não quer perdoar. Em algum momento você vai dizer, foi Deus que não cuidou de mim. Ele disse que cuidaria de mim, como é que ele deixou acontecer isso comigo? A amargura vai para Deus. Você foi abusado, alguém abusou de você no passado, e até hoje você está guardando essa lembrança e ressentindo. Vai chegar um momento que você vai chegar à seguinte conclusão, foi Deus que não me guardou, olha o que eu sofri, ele podia impedir e não impediu. No final, todo ressentimento é contra Deus. Tanto José quanto Davi, os dois personagens que eu mencionei hoje, poderiam ter sofrido com ressentimento. José foi primeiro lançado numa cova para morrer. Depois, covardemente vendido como escravo. Pelos irmãos, os próprios irmãos. Ele poderia ficar amargurado. Porque ele estava sendo fiel a Potifar. Mas o que adiantou ser fiel aqui nessa igreja? O que adiantou ser fiel, dizimista? Olha o que está acontecendo comigo agora. Vão me prender. Me pegaram pelado correndo. Não tem nem como se defender. A mulher grita, esse escravo hebreu quis me agarrar. Eu gritei, puxei a roupa dele. Olha aí como é que ele está agora. Como é que José se defende? A Bíblia fala que ele foi preso. E na prisão o Senhor era com ele. Mas José nunca ficou amargurado com seus irmãos, nem com Deus. Nem com Deus. Diz a Bíblia, lá no final, quando ele traz os seus irmãos, e os seus irmãos tinham medo da vingança, José diz o que para eles? Vocês pensam que vocês me mandaram para cá, mas não foi vocês. Deus me enviou, porque Deus queria salvar as nações através de mim. Deus usou vocês, então vocês não têm que ter medo. Olha a ótica de José, presta atenção. As pessoas podem ferir você, mas você pode se recusar a ficar ferido. As pessoas podem magoar você, mas você pode se recusar a viver magoado. Olha para cá, durante a minha vida, muita gente tem me magoado, tem me traído, tem sido desleal, mas eu me recuso a viver como alguém ferido. Ninguém me deve nada. Sou livre no meu espírito, porque eu amo a presença do Senhor. Davi também poderia ficar ressentido. Ele orava e cantava e Saul era liberto. Ele foi lá e venceu Golias, mas Saul quer matá-lo. 13 anos Saul perseguiu em todo lugar. Ele não tinha paz. Davi poderia ficar ressentido. Mas pelo Salmo você percebe isso. No dia em que Saul morreu, ele chorou, sinceramente. Um valente tombou hoje. As palavras dele. Sem ressentimento. Viva em paz. Eu não estou dizendo que pessoas não vão ofender você. Vão. É inevitável.
Mas recuse-se a ficar ferido. Seja alguém que se recusa a viver com ressentimento. Eu vivo debaixo do perdão de Deus. Quantos vivem junto comigo? Fiquem em pé onde você está. Durante um minuto, se você quiser erguer as suas mãos, queria que você apenas chamasse por Ele. Você vai embora agora, Ele vai embora com você. Ele não vai ficar aqui. Ele vai para onde você vai. E que lá para onde você vai, você possa perceber a presença manifesta. Na Bíblia, quando a presença se manifesta, ela é chamada de glória. Os irmãos gostam de falar de glória, mas glória nada mais é do que presença manifesta. Eu queria que você fosse embora hoje, cheio dessa presença manifesta. Erga suas duas mãos para o céu. Abre a sua boca e chama por Ele. Ó Senhor Jesus, vem Senhor, vem sobre nós. Abre a sua boca, não pode ser em silêncio. Se você valoriza a presença, chama por Ele, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Sua presença é real, Senhor. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Aqui nesse lugar. Então eu cantarei. Então eu cantarei. Então eu louvarei. Diga, eu creio que o meu espírito foi amalgamado, misturado com o Espírito de Deus. Diga, nada, nem ninguém pode me separar dele, porque ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Diga, eu creio, estou consciente e valorizo a presença de Deus na minha vida, por isso eu creio que ela se manifesta. Diga, Espírito Santo, manifesta a tua presença onde eu chegar, onde eu estiver. Seja comigo para me prosperar em tudo que eu fizer, em nome do Senhor Jesus. Alguém diga aleluia. Aleluia. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Cumprimenta quem está do seu lado. Convida ele para ir para a sua célula, se ele não tiver célula.